Que profecia! Os espíritos de Leilin foram levantados. Neste século, antes que as ondas do tempo extremo retornem, o rei das Bloodlines deve aumentar em esplendor, esmagando todos os outros tronos do continente central. O corpo de Jeffrey começou a tremer de excitação. Um monarca de Varlocks da linhagem sanguínea? Leilin balançou a cabeça. Como poderia ver algo tão fácil? A expressão de Vaide ficou um pouco sombria. No entanto, uma vez que um 6 Varlock aparece, eles certamente ultrapassarão os Breaking Dawn Magia em força. Talvez a chama flamejante monarca pretendesse cortar o perigo pela raiz. É também por isso que os outros monarcas no continente central estão apoiando isso. Isso certamente faz sentido também. Leilin acariciou seu queixo. E há apenas alguns candidatos que podem cumprir a profecia, um deles sendo Sua Alteza Leilin. Portanto, para sua segurança e considerando o futuro de nós, Varlocks, solicitamos que Sua Alteza permaneça na área da Estrela da Manhã o máximo possível. Mesmo se você quiser sair, por favor, use algum tipo de clone. Jeffrey disse sinceramente. Por quê? Você acha que eu posso avançar para o Reino de Amanhecer? O coração de Leilin se mexeu, mas sua expressão facial era de estupefação. Mesmo se a minha linhagem evoluiu para se tornar a de um imperador Kemoin, eu ainda estou limitado ao posto 5. É claro que estamos cientes da dificuldade dos grilhões sanguíneos, mas mesmo um grau 5 do imperador Kemoin será uma das nossas maiores forças militares, indicou Vaide significativamente. Essa atitude, será que eles realmente encontraram um Varlock Bloodline que pode avançar para o rank 6? Vendo a atitude de Vaide, Leilin já tinha algumas ideias em seu coração. Eu sou naturalmente obrigado a fazer o meu dever para o Varlock Union. Mas há um problema. Eu ainda tenho que resolver o rancor entre o Relâmpago de Júpiter e o meu clã Ouroboros. A expressão de Leilin mostrou um toque de hesitação. Não há necessidade de Sua Alteza se preocupar com isso. Com relação a isso, não há necessidade de que Sua Alteza se preocupe. De acordo com nossa inteligência, o chefe do Relâmpago de Júpiter, o Zegna Fantasma Noturno, já está morto. Jeffrey olhou de relance para Ofa antes de fazer o relatório para Leilin. O que? Zegna caiu? Essa notícia imediatamente fez com que os olhos de Leilin se alargassem em círculos inteiros. Ele nunca esperou que este inimigo que lhe causou um tremendo estresse antes morresse tão silenciosamente. Embora ele estava confiante em matar o homem no local com sua força atual, seu adversário encontrando um fim ainda deixou Leilin deprimido. Era como se ele tivesse socado com todo o seu poder apenas para acertar o algodão. Como ele morreu? Morningstar normalmente tinha vida útil de mais de 1000 anos, e Radiamon geralmente viveu até vários milhares de anos. Dado quão jovem Zegna era, sua morte definitivamente não se devia à velhice. Não temos notícias sobre isso, infelizmente. Mas nós recebemos informações de que o Relâmpago de Júpiter foi tomado por uma fêmea Raduz Mumagus após a morte de Zegna. Além disso, anunciaram o fim de todos os movimentos diplomáticos e militares atuais. Isso significa que a emergência do seu clã Ouroboros foi resolvida. Magus da Lua Radiante Feminina? Por alguma razão desconhecida, Leilin imediatamente pensou no poder que se escondia atrás de Zegna. Durante as lutas anteriores, ele havia percebido que Zegna certamente receberá ajuda de um mago mais experiente do que ele. Essa reviravolta levou seus instintos a dizer isso ainda mais. Foi realmente uma morte acidental ou foi feita pelo homem? As pupilas de Leilin brilhavam em uma miríade de cores. Quanto aos 2 duques, sua esposa e quaisquer outros, podemos conseguir que eles fiquem aqui para garantir a segurança deles. Wayne garantiu, aparentemente preocupado que Leilin ainda tivesse outras considerações. Muito obrigada, Alteza, mas vamos esperar até eu terminar tudo antes de visitar Freya e os outros. Leilin assentiu em sinal de gratidão. Ele tinha algumas suspeitas e preocupações sobre o quartel-general Varlock nesta área Morningstar, mas agora parecia que eles realmente queriam proteger uma linhagem promissora. Embora a maioria de suas suspeitas tenha sido eliminada, Leilin ainda faria suas próprias inspeções antes de tomar uma decisão. Leilin agora mais ou menos compreendia o pico da força militar da União dos Bruxos.
A área da Estrela da Manhã era o acampamento base deles, e dos executivos entre eles, Jeffrey, Vaid e Offa estavam todos aqui. Houve apenas o misterioso posto 5 Varlock escondido no mundo exterior, a última carta em suas mãos. Pode-se dizer que o atual Leylin já estava no auge da linhagem Varlocks, um dos seus 5 magnatas. Sua posição na área da Estrela da Manhã não podia mais ser descrita como apenas respeitada. Ele, em vez disso, era um governante parcial. Ele até teve acesso a alguns recursos do sindicato, e a primeira coisa que fez foi enriquecer o AI banco de dados do chip com ainda mais informações. Área Morningstar, em um castelo especialmente construído para Leylin. Alguns meses se passaram em um instante. Agora, Freya estava colocando os livros em suas mãos para baixo e esticou, acariciando seu estômago. Seu rosto estava cheio de alegria e amor. Passando por um portão astral, os dois Kemoin Duques e Freya tinham visto Leylin na área da Estrela da Manhã. Ela não podia acreditar que seu marido havia avançado para a classificação 5, mesmo atualizando sua linhagem para a do terrível Imperador Kemoin. Rank 5. Este foi um tema doloroso para todos os Varlocks de Kemoin, mas agora a linhagem do Imperador Kemoin já estava crescendo em seu ventre. Imperador Kemoin, o governante de todos os Varlocks Kemoin. Freya murmurou com a visão embaçada enquanto seus olhos se encheram de alegria. Esta era a linhagem governante correta e adequada, que tinha garantia de poder avançar para o nível 5. Freya teve uma premonição de que a família Farlier se tornaria a realeza do clã Ouroboros. Todos os bruxos femininos de Kemoin enlouqueceriam para obter a linhagem de Leylin, mesmo recorrendo a formas inescrupulosas. Com a injeção de uma linhagem Rank 5 também tem muitos benefícios para minha família Serpente de Sangue. Esqueça a queda, nossa linhagem vai definitivamente subir de posição agora. Pensando em como ela conseguiu se apossar dessas coisas que ela nem teria sido capaz de implorar antes, Freya estava cheia de alegria. E com essa admiração veio um novo aumento em sua admiração e confiança em relação ao marido. Pensando até o momento, Freya não pôde deixar de inclinar a cabeça para olhar em outra direção. Do lado de fora do vidro translúcido, não muito longe do quarto principal, havia um grande laboratório para experimentos no plano astral, bem como uma sala de procriação de linhagens. Os dois prédios estavam altos como grandes monstros, englobando toda a luz em seus arredores, enquanto eles se sentiam sufocados. Dentro do laboratório de experimentação de linhagem, Leylin estava olhando para um corpo na piscina, uma expressão pensativa emergindo em seu rosto. Construindo o corpo do clone. Estima-se que seja um corpo perfeito de uma Estrela da Manhã. O AI. As varreduras e os avisos do chip foram transmitidos continuamente. Leylin estava atualmente tentando criar um clone de si mesmo. De um modo geral, tal clone seria um posto abaixo do dos magos que o criaram. A fim de obter um clone de mesmo nível que o corpo principal, como o Divide, era necessário não apenas tempo e grandes quantidades de recursos, mas também uma certa quantidade de sorte. Cópia inicial da impressão da alma. 2 brilhantes raios de luz saíram dos olhos de Leylin e entraram no clone. Meia hora depois, as pálpebras do clone ergueram-se de repente, os olhos com um ligeiro vigor. Ondulações de energia no pico da Estrela da Manhã começaram a se espalhar. Com base no plano e na aparência do astral celestial que foi adicionado ao meu próprio corpo, a destreza de batalha deste clone é bastante decente no nível Estrela da Manhã. Leylin assentiu em satisfação. Verdade seja dita, tal clone não era muito útil. Embora eles trabalhassem quando lidavam com inimigos fracos, eles eram apenas insetos na frente de Radiant-Muons. No entanto, sua vantagem reside em sua estrutura simples. Esse tipo de clone era uma boa bucha de canhão que poderia lidar com alguns assuntos sem importância. Com base nas condições espirituais do corpo principal, no máximo 3 impressões podem ser mantidas de uma vez. O AI. A voz de Chip ecoou mais uma vez. Em outras palavras, em circunstâncias normais, posso manter no máximo 3 clones classificados da Morningstar. Leylin acariciou seu queixo. Ele tinha um certo entendimento sobre a situação com esse tipo de clone. Como as Trezous eram inseparáveis, muitos magos tinham clones desse tipo que só possuíam uma marca espiritual.
Sua morte não teria muito impacto no corpo principal, mas na morte do corpo principal, a Truiou poderia se transformar no clone e se recuperar com sucesso. Ainda assim, esse processo também tinha seus perigos. Por exemplo, Lei Lin tinha levado clones de um Magus da Lua Radiante com eles, causando uma morte completa matando a própria Truiou. Este tipo de método não é muito seguro. Lendas falam de uma maneira durante a antiga vezes para romper a própria alma. Um clone formado dessa maneira unifica os dois lados, mas eles não afetam necessariamente uns aos outros. Mesmo se um morre, o outro pode viver sem problemas. Isso é clonagem verdadeira. Lei Lin pensou em alguma informação confidencial que adquirira antes. Só porque se quebra sua alma, tal clonagem pode resultar em personalidades diferentes, devido aos diferentes ambientes e experiências. Pode até haver uma situação em que os clones se voltam uns contra os outros e se tornam inimigos. Isso é muito perigoso. A técnica que ele estava usando atualmente era como criar um substituto fotocopiado. Embora não tivesse nenhuma habilidade especial, era melhor em termos de estabilidade e segurança. É claro que outra razão para Lei Lin ter escolhido esse método era simplesmente que ele não desejava romper sua trama. Toda essa clonagem exigida era uma grande quantidade de recursos materiais e uma peça de memória que ele poderia duplicar usando o AI e Lasca. Pode ser considerado uma barganha. Pensando nisso, Lei Lin não pôde deixar de dar uma olhada em seu próprio status. Lei Lin Farlier Rank 5 Bloodline, Quemoin Serpa Imperor, Corpo Completo, Strength, 76, Agility, 62, Vitality, 138.9, Força Espiritual, 1329.7, Poder Mágico, 1329. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual, Soul Force, 133, Lua Nova,